apresentar o período carbonífero. A nossa equipe é composta por Laís, Matheus, Júnior e Gabriel Monteiro. Vamos agora apresentar a nossa maquete. Aqui está ela. Vamos aos materiais? Vamos aos nossos materiais. Utilizamos uma caixa de papelão, papel madeira para cobrirmos todos os orifícios, um pequeno pote incolor para fingir que fosse o pequeno rio da época, impressões para mostrarmos a paisagem do período, plantas do meu quintal, raspas de madeira, areia comum, areia de aquário de cor laranja e branca. Usamos também pedras da praia. Compramos um pacote de animais lá no Sobral Importados. Nylon, fita adesiva, cola. Outros materiais como areias especiais, umas folhas secas, o papel. Lógico, o carbonífero, o carbônico, é o período da era paleozoica do éon Faneozoico, compreendido entre 359 milhões e 299 milhões de anos aproximadamente. O período carbonífero sucede o período devoniano e precede o período permiano, ambos de sua era. Na América do Norte, o período é dividido em dois: o Mississippiano, entre cerca de 360 milhões e 318 milhões de anos atrás, e o Pensilvaniano, entre cerca de 318 milhões e 299 milhões de anos atrás, sendo que em alguns outros locais estes períodos são considerados como épocas e consequentes subdivisões do período carbonífero. E agora, com mais detalhes, vamos explicar sobre o que se compõe o período carbonífero. Carbonífero, os invertebrados como branquiópodes, briozoários, molúsculos, cefalópodes ammonoides, gastrópodes, bivalves e crinoides eram abundantes nos mares. Já estavam em declínio nesta época. Como podemos perceber, a partir do Carbonífero superior, os sinapsídeos, os quais foram os antecessores dos mamíferos, experimentaram uma grande radiação adaptativa. Este importante evento biológico coincidiu com um dos episódios geológicos mais importantes da história da Terra, o momento da união de todos os continentes em um único supercontinente denominado Pangeia. De início, devemos saber que com o aumento do nível dos oceanos, alagou-se muitas terras baixas, criando mares litorâneos rasos. Podemos perceber que esse efeito se reverteu em meados do período há cerca de 323 milhões de anos. Essa mudança no nível do mar causou considerável extinção da fauna marinha, principalmente entre crinoides, que são os lírios do mar, e amonites. Gondwana, o supercontinente do hemisfério sul, passou a sofrer uma forte glaciação, coberto por uma espessa camada de gelo, enquanto as regiões equatoriais mantinham-se com um clima quente e úmido o suficiente para o desenvolvimento de pântanos e florestas exuberantes. Ao longo do período, as massas de terra de todo o planeta se uniam para formar Pangeia, o continente único que falei anteriormente, que resistiu até a era seguinte. Montanhas ergueram-se conforme os continentes coincidiram ao percebermos em nosso das florestas tropicais atingiu principalmente os anfíbios, esses que surgiram nesse período ou se propiciaram nele. Restritos aos ambientes úmidos eles se tornaram. Enquanto isso, os répteis desenvolviam importantes adaptações para sobreviver em condições áridas. Pele coberta de escamas, que protegia contra a desidratação, e o ovo amniótico, dotado de uma casca protetora rija, e reservas alimentares que nutriam o embrião até o seu nascimento. Como podemos perceber, isso nós já tínhamos estudado na época do Nerdologia para a questão do... Tais características eu vou descrever aqui na nossa maquete, com base no que os meus colegas irão descrever sobre a fauna, flora e animais da época. Ocorreu o desenvolvimento de diversas espécies vegetais, como ocorreu o surgimento de várias espécies de anfíbios e artrópodes,
No ano passado, os artrópodes, inclusive. Foi também o período de surgimento das primeiras espécies de répteis, de insetos, que está aqui na nossa maquete alguns insetos, inclusive também a libélula é desse período. De acordo com os cientistas, também nesse período houve o de 50% do oxigênio presente hoje na atmosfera terrestre. Este fato fez com que espécies de artrópode atingissem tamanhos bem maiores do que os que conhecemos hoje. E a quantidade de dióxido de carbono em nossa atmosfera, neste período, era bem elevada. Em relação à expansão da vegetação, durante o período carbonífero, grandes florestas cobriam os continentes onde apareceram microambientes úmidos e protegidos, que eram muito favoráveis à vida de insetos e anfíbios. Assim, existia muita diversidade nos animais com tamanhos e formas diferentes. A vegetação era composta por pteridófitas, com características semelhantes a samambaias, lincopódios e cavalinhas, e a única diferença era que elas eram bem maiores, com alguns metros de altura a mais. E com tudo que a gente viu, faltam os anfíbios do período carbonífero, e é isso que eu vou falar agora. Bem, os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistar a terra firme, pois todas as outras formas de vida dependiam do meio aquático para a sobrevivência. De acordo com algumas evidências fósseis, os anfíbios evoluíram a partir dos peixes pulmonados de nadadeiras lombadas, semelhantes aos selacantos, dando origem, assim, ao grupo dos tetrápodes. Os répteis surgiram no período carbonífero. Eles eram pequenos e tinham uma pouca importância na fauna da época. Mas tudo mudou depois do colapso das florestas úmidas do carbonífero, que foi uma profunda alteração climática que tornou o clima mais seco. Também teve consequência a destruição da floresta e a extinção de plantas e animais. Isto ocorreu quando grande parte da terra firme do planeta se localizava na região equatorial e era coberta por vasta floresta tropical. Assim, os répteis se diversificaram e se tornou um grupo dominante no período seguinte. Essa foi a nossa explicação sobre o período carbonífero. Obrigado pela atenção de todos, pela visualização do vídeo. Que comentem nosso trabalho e que deixem seu like.